Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria, irmãos, que eu venho nesta manhã, junto com os amados irmãos, estudar a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical, onde estamos nesse trimestre estudando sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como todos nós temos acompanhado, esta lição está baseada na carta de Paulo aos Efésios, e hoje, irmãos, com a graça e a misericórdia de Deus, estaremos estudando sobre o tema A conduta do crente em relação à família. Antes de eu falar alguma coisa da lição, eu gostaria de fazer uma oração com todos os amados irmãos para dar início a esta aula em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, é no nome de Jesus que nesta manhã, Senhor, estamos em Tua presença para Te adorar, para Te agradecer e Te louvar pelo grande privilégio, Deus, de ser alvo de mais um ensino da Tua palavra. Deus, ainda mais neste assunto tão maravilhoso, tão envolvente e tão necessário, Senhor, para os dias atuais, onde as famílias estão sendo bombardeadas, meu Pai, pelo adversário das nossas almas, se utilizando das suas armas para a destruição das famílias. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor tem vitória para as famílias que estão sendo alcançadas por intermédio deste ensino. Sê conosco, concede-nos da Tua graça, abra o nosso entendimento e abençoe a cada um dos amados irmãos, abençoe a Tua amada igreja, Senhor. Senhor, que esta manhã possa contribuir para que nós cresçamos no conhecimento, glória a Deus, no conhecimento da Tua palavra. Papai, sê conosco e nos concede, Senhor, da Tua graça. É isso que nós queremos lhe pedir, mas desde já também lhe agradecer no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje, dia 21 de junho, de 2020, estamos estudando a lição de número 12, como já falei aos irmãos, cujo tema é a conduta do crente em relação à família. Eu gostaria de, neste momento, ler com os irmãos o nosso texto áureo. Os irmãos podem acompanhar a leitura no slide que está sendo exibido para os irmãos. E o nosso textuário diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Aproveitando o ensejo, já vamos ler a nossa verdade prática, onde está escrito: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está, irmãos, pautada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículos de número 21 até o versículo de número 33. Também, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Nós vamos fazer esta leitura, é importante, até para que nós sintonizemos, irmãos, no assunto tratado nesta manhã. Efésios capítulo 5, versículo 21 a seguir diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Eis aqui a nossa leitura bíblica em classe. E nós agora, irmãos, vamos para a nossa lição. Como os irmãos já puderam observar, hoje o assunto, irmãos, ele vai falar sobre a família. E nós vamos hoje, irmãos, abordar a família dentro de um contexto de pai, mãe e filhos. E como deve ser a conduta de cada um dos membros da família para que a família viva em harmonia, segundo a vontade e segundo a palavra de Deus. No tema que os irmãos viram na lição, aqui fala sobre a conduta do crente, né, em relação à família. E por que a conduta do crente, irmãos? Porque a conduta do crente, ela tem como base a Bíblia Sagrada. A nossa conduta como cristão tem como base a Bíblia Sagrada, porque nós encaramos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. E por isso, irmãos, nós se utilizamos dos ensinos inseridos na Bíblia Sagrada, registrados na Bíblia, para nortear a nossa vida, para nortear o nosso caminho. E feliz é o homem, irmãos, que faz isto. Feliz é a mulher, feliz é o moço, feliz é a criança, né? Todos aqueles que fazem da Bíblia Sagrada a sua regra de fé e de conduta. Muito bem, irmãos. Na nossa introdução, eu vou fazer questão de ler a nossa introdução, e os irmãos podem acompanhar também no slide. Aqui diz o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso nós temos como base Mateus capítulo 19, versículo de número 4 e 6, ou 4 ao 6. E ainda diz mais: no modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes, né? Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã.
Muito bem, irmãos. Os irmãos viram, em primeiro lugar, que o relacionamento familiar, irmãos, ele não é uma obra do acaso. Muito pelo contrário, o relacionamento familiar, a existência da família, de um lar, é um projeto divino. Nasceu no céu, irmão. E é por isso que aqueles que vivem em família e conseguem ter uma família orientada pela Bíblia Sagrada, irmãos, literalmente vive no seu lar um pedacinho do céu. O céu, ou seja, o nosso lar, a nossa família, irmãos, precisa ser o lugar, irmãos, melhor, ou o melhor lugar da face da terra, onde eu e você queira estar. Nós, se temos uma família que anda segundo os parâmetros da Bíblia Sagrada, com certeza, irmãos, o nosso lar será um dos lugares melhores para se estar aqui na terra, visto que a nossa família é um projeto divino, né? E Deus, ao instituir a família, irmãos, Deus ele criou parâmetros, Deus criou a família modelo, né? E esta família, irmãos, é uma família onde existe um matrimônio monogâmico. O matrimônio monogâmico. E o que é monogâmico, irmãos? Eu fiz questão de trazer aqui as definições, né, de monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mas falando de monogâmico, nós vamos ver que é um adjetivo, né, e refere-se à monogamia, ao regime segundo o qual uma pessoa pode ter somente um cônjuge, enquanto estiver casada. Veja, irmãos, que é um relacionamento com apenas um cônjuge, um companheiro ou uma companheira. Ao contrário, irmãos, da poligamia, aonde se é permitido o relacionamento com mais de uma pessoa. O relacionamento criado por Deus, ele é monogâmico, né? Segundo o regime, o qual a pessoa ela pode ter somente um cônjuge enquanto estiver casada. Muito bem, mas além de monogâmico, o matrimônio bíblico, ele também é heterossexual, que na sua definição diz que é ou quem demonstra afinidade sexual pelo sexo oposto. Ou seja, um homem, né, ele tem afinidade, ele tem desejo pelo sexo feminino. Um homem tem um desejo, tem afinidade pelo sexo feminino. E uma mulher, automaticamente, tem a afinidade e o desejo pelo sexo masculino. Isso é heterossexual, ao contrário do que nós vemos nos dias atuais e tomando uma proporção gigantesca, o relacionamento homossexual, onde pessoas do mesmo sexo acabam tendo afeição umas pelas outras. E é importante nós salientarmos, irmãos, que este tipo de prática, ele tem uma punição espiritual. Por quê? Alguém quer defender que isso é uma doença. Alguém quer defender que isto é um problema físico. Mas nós entendemos, à luz da Bíblia, irmãos, que se fosse uma doença, o nosso Senhor jamais condenaria uma pessoa por ser homossexual. Nós entendemos com isso um desvio de conduta, um desvio, né, e de ordem espiritual, haja vista que a sentença é espiritual, quando a Bíblia diz que ficarão de fora, né, os efeminados, os sodomitas, né, fazendo alusão aos homens de Sodoma, que eram homossexuais, né? Então veja que existe uma sentença espiritual. Então, queridos, a igreja, né, nós, os cristãos,
vivemos segundo o matrimônio bíblico instituído por Deus e nós praticamos, né, o relacionamento heterossexual, ou praticamos não, né, adotamos, apoiamos e automaticamente vivemos em um relacionamento heterossexual. Mas também, irmãos, o matrimônio bíblico, ele é indissolúvel. E indissolúvel, segundo a definição, diz que não se pode dissolver, né? Não se pode desfazer, desligar. E aqui diz indissolvível, né? Indivisível. É o relacionamento indissolúvel, irmãos. E é esse relacionamento que nós, os cristãos, né, adotamos, abraçamos e estamos envolvidos, né? Porque é o relacionamento instituído por Deus. E nós, diante de um juiz de paz, prometemos ao nosso cônjuge ser fiel em todo o tempo, né? Em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Então veja, irmãos, que não é o que nós vemos acontecendo na sociedade, não é o que nós vemos acontecendo nos dias atuais. Existem pessoas, irmãos, que gastam fortunas em casamentos, casam-se hoje, menos de um ano, estão se desfazendo e estão entrando em divórcio. O casamento está indo de água abaixo, de forma dissolúvel, né? E é triste nós vermos esta realidade nos dias atuais. Mas o cristão não, irmãos, até porque o cristão ele casa na direção de Deus. Antes de se envolver num casamento, é importante nós aproveitar o ensejo e fazer esta observação, que o relacionamento cristão, irmãos, ele deve ser sobre a orientação de Deus. E Deus, ele tem orientação para você jovem, quem sabe está nos ouvindo, Deus tem a orientação para você, a fim de que a bênção de Deus na tua vida, ela enriqueça e não acrescente dores. Muito bem, irmãos, o nosso primeiro tópico fala sobre a conduta do crente como marido. Então nós, agora neste momento, vamos aqui ver como deve ser, irmãos, ou qual é o papel do marido. E aqui nós vamos ver no primeiro subtópico, irmãos, que o papel do marido como líder da família. Irmãos, exercer a liderança não é uma tarefa muito fácil, porém é possível. E no que tange, irmãos, a liderança em família, é importante nós observar, irmãos, que para isso, para que a gente possa liderar, eu entendo que antes a gente precisa aprender, não é verdade? Todo líder, antes de ser líder, ele foi um liderado. E se como liderado, irmãos, ele foi obediente, ele foi atencioso, ele foi observador, tá certo? Ele soube respeitar a hierarquia. Esse tem tudo, irmãos, para ser um bom líder. Se ele foi submisso, né? Ele tem tudo para ser um bom líder. E se existe uma coisa, irmãos, que eu particularmente acredito, né? E aplico em minha vida, é a lei da semeadura. Então, se eu como liderado, né? Eu conseguir, irmãos, obedecer ao meu líder, honrar o meu líder, tá certo? Se eu conseguir me submeter ao meu líder, eu creio, irmãos, que o dia que Deus permitir que eu lidere, eu terei sucesso, assim como teve o meu líder, quando eu estava sendo liderado. É a lei da semeadura, e eu acredito nisso, aplico isso na minha vida, e graças a Deus até hoje tem funcionado. Mas, no que tange a família, irmãos, é importante que nós, antes de assumir uma família, sejamos um bom filho, né? Sejamos um bom filho. E se nós formos bons filhos, a tendência, irmãos, de nós, quando sermos pais, né? Termos bons filhos é muito grande, porque a gente planta e automaticamente a gente vai colher
lá na frente. Mas aqui fala sobre o marido como líder. E o nosso comentarista, irmãos, ele fala aqui de algumas coisas que eu gostaria de pensar com os irmãos, né? O marido, ele como líder, é apresentado na Bíblia como o cabeça da mulher, né? Dentro de uma hierarquia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 3, né? Então veja, irmãos, que a Bíblia apresenta o homem como a cabeça da mulher. Isso não significa, irmãos, que o homem como cabeça da mulher, ele está apto a sujeitar a sua mulher, né? A humilhar a sua mulher e se achar superior à mulher. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, quando apresenta o homem como cabeça, eu entendo, irmãos, que é por intermédio do homem, em comum acordo com a sua mulher, em comum acordo com a sua família, é que saem as decisões. Está sobre a tutela do homem, né? A responsabilidade de proteger, de cuidar, de orientar, de nortear. Até porque, irmãos, pensando num corpo físico, a gente sabe e enxerga o quanto é importante, irmãos, a nossa cabeça, né? A gente diz que a cabeça, ela manda o comando. É aqui, irmãos, na cabeça que está o comando para todo o corpo. Então veja, irmãos, a importância da cabeça. E não é diferente no relacionamento, irmãos. Não é diferente no relacionamento. Feliz é a família que tem um homem que assume o papel de cabeça, né? Porque quando, irmãos, acontece o contrário, aí o negócio fica estreito. Quando as decisões, quando as iniciativas, quando as atitudes tem que depender da mulher, tem que depender do filho, senão o negócio não vai. Esse lar, irmãos, ele está em desarmonia, esse lar está desajustado, tá certo? Porque via de regra, irmãos, é o homem quem deve tomar a linha de frente, né? Sempre em comum acordo com a sua mulher. Muito bem. Aqui diz, irmãos, que o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Veja, irmãos, como tem que ser essa liderança, o marido como líder do seu lar, né? E aqui a Bíblia diz que como Cristo lidera a igreja, visando o seu bem-estar. E a gente parando para meditar, irmãos, na liderança de Cristo na igreja, uma das coisas que nós podemos destacar, em primeiro lugar, irmãos, é a presença de Jesus na igreja. Jesus, irmãos, não é um líder ausente, Jesus é um líder presente. Jesus, irmãos, ele é um líder presente em plena atividade. Haja vista, irmãos, que nós conseguimos ouvir constantemente a voz de Jesus falando conosco. Então Jesus está presente em plena atividade, trabalhando, né? O próprio Jesus disse, né? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a Bíblia vai dizer que com os olhos não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, né? E nem se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Então veja, irmãos, que Jesus, como líder da igreja, ele supre as necessidades da igreja. E não deve ser diferente o marido. O marido deve suprir as necessidades do seu lar. Jesus supre as necessidades físicas. Jesus supre as necessidades espirituais. Jesus, irmãos, ele supre todas as nossas necessidades. E a própria Bíblia diz, lançando sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Jesus cuida da igreja, irmãos, como líder.
E assim deve ser, irmãos, o homem, o líder, o pai de família, ele deve cuidar, suprindo as necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas psíquicas, enfim, irmãos, os irmãos sabem que um lar, ele tem muitas necessidades. E é importante que o homem assuma o seu papel como líder e possa nortear bem a sua casa. E isto serve até para aqueles irmãos que às vezes querem ser líder na casa de Deus, né? E Paulo diz, irmãos, se nós não conseguimos liderar bem a nossa casa, como nós vamos ser líder na casa de Deus, não é verdade? Então, irmãos, isso serve para todos aqueles que almejam o episcopado, até porque quando se trata da separação eclesiástica para o diaconato, o presbitério, nós vamos lá, irmãos, ver as recomendações que são exigidas destes homens chamados para o ministério. E dentre as recomendações, irmãos, automaticamente você vai ler sobre a família, sobre a liderança deste homem na sua família, junto à sua esposa, aos seus filhos, e existem muitas recomendações. Muito bem. Também, irmãos, nós podemos aqui destacar sobre o relacionamento que este homem exerce com a sua companheira, com a sua família. Tem que ser um relacionamento com amor e respeito, um relacionamento com amor e respeito. Muito bem, eu gostaria de ler com os irmãos, na Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, vamos ler Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, e versículo de número 34 e 35. A palavra do Senhor diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Veja, irmãos, que o papel do marido, em liderar a sua casa, ele deve ser regido, essa liderança, irmãos, ela deve ser baseada no amor, A gente, ou nós, ao trabalhar, por exemplo, ao educar, ao dar atenção à nossa família, a proteger a nossa família, isso tem que ser feito baseado no amor, irmãos. Porque se for baseado em qualquer tipo, outro sentimento, ou em qualquer outra intenção, isso, irmãos, não agrada a Deus. Mas quando nós fazemos tudo isso baseado no amor, Deus, ele nos dá graça. Nós somos bem-sucedidos. E existe um reconhecimento por parte do cônjuge, por parte dos filhos. Então, irmãos, que o nosso relacionamento, ele seja baseado no amor, mas também no respeito mútuo. Então, irmãos, é importante destacar esse ponto do respeito, porque nós vivemos dias em que o respeito está sumindo dentro dos lares, E isto acontece entre cônjuges, que são e que vivem sobre constante ofensas, sobre constante discriminação. Às vezes, a mulher, irmãos, ela começa a se desenvolver e vai criando um corpo, e daqui a pouco vai ficando gordinha, e o homem já começa agora a ofender a mulher por conta do seu físico. E isso, querendo, não traz traumas, irmãos, traz problemas, E vice-versa, irmãos, acontece também, no sentido oposto. Mas é importante, irmãos, nós destacar que o nosso relacionamento cristão, ele deve ser baseado no amor e no respeito. E isso em todo o tempo, irmãos, porque um relacionamento desse, ele tende a ser duradouro
ele tende a ser um relacionamento abençoado. Muito bem, nós vamos para o tópico subtópico 2, né? O amor como elemento primordial. O amor como elemento primordial. Então veja, irmãos, nós podemos destacar nesse tópico que o marido deve amar a sua esposa. E qual tipo de amor, irmãos, este marido deve exteriorizar ou manifestar no seu relacionamento? O amor, irmão, sacrificial. O amor sacrificial. E na nossa lição nós lemos, né? Aliás, esse versículo ele não está na lição, porque embora nós estamos lendo Efésios capítulo 5, mas eu coloquei aí, irmãos, está sendo projetado para os irmãos, eu gostaria de ler Efésios capítulo 5 e versículo de número 1. Olha o que Paulo disse escrevendo aos Efésios, capítulo 5 e versículo de número 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Interessante esse versículo, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E por que imitar a Deus, irmãos? Porque o amor de Deus para conosco, todos nós sabemos que foi um amor sacrificial. E por quê? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta doação de Deus, irmãos, foi uma doação de Jesus Cristo vir ao mundo, morrer numa morte de cruz, pagar um alto preço por resgate da vida de pessoas como eu e como você, que quem sabe não dávamos a mínima para Deus. Mas Deus, irmãos, num amor sacrificial, enviou Jesus para morrer no meu e no teu lugar. E Jesus veio, irmãos, e cumpriu o papel, se oferecendo em sacrifício vivo, glória a Deus, por mim e por você. Veja, irmãos, que na Bíblia eu fiz questão de colocar um exemplo de um homem, né? De um homem que todos nós conhecemos por nome de Jacó, o qual amou, né, a sua companheira, que até então ainda não era, mas ele desejava tê-la como sua companheira. Eu estou me referindo a Jacó, né, que amava a Raquel de uma maneira tremenda, ao ponto de trabalhar 14 anos, pensa, irmão, trabalhar 14 anos da sua vida para ter a sua esposa amada, um amor sacrificial. Jacó, irmãos, trabalhou muito para Labão, né, para conquistar a sua esposa. Eis aqui um exemplo de um amor sacrificial, o amor de Jacó por Raquel. Outro amor aqui destacado, irmãos, é o amor altruísta, que é o amor espontâneo pelo próximo, né? É o amor espontâneo pelo próximo. Então, irmãos, o marido, ele tem que sim amar a sua esposa num amor sacrificial, como Cristo amou a igreja, ou como Deus amou a igreja, mas um amor espontâneo, né? Um amor altruísta, como foi o amor de Cristo por nós, né? Nós não precisamos ficar implorando para que Deus nos amasse, Ele simplesmente nos amou, não é verdade? Então foi um amor espontâneo, e que esse seja, irmãos, o nosso amor pela nossa companheira, um amor espontâneo, que ela não precise ficar andando de joelhos, se arrastando, pedindo para que nós a amemos, tá certo? Mas que seja espontâneo, que seja verdadeiro, que seja sincero o nosso amor pela nossa companheira. Muito bem, o que mais, irmãos? O amor incondicional. Veja, irmãos, o amor como elemento primordial, ele precisa sim
ser um amor incondicional, assim como Cristo amou a igreja incondicionalmente. E o amor incondicional fala de um amor pleno, de um amor completo, de um amor absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Então, irmãos, Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo de número 5, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos, capítulo de número 5 e versículo de número 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, irmãos, nós estávamos numa condição de inimigos de Deus, mas incondicionalmente Ele nos amou, né? E não só amou, deu provas desse amor, morrendo por nós, né? Sendo nós ainda pecadores. Veja, irmãos, que coisa linda é o amor de Deus para conosco. Oxalá nós consigamos, irmãos, viver este amor. Que eu e você, irmãos, consiga compartilhar este amor incondicional. Porque tem alguém que só ama enquanto é nova. Não, eu amo a minha esposa enquanto ela é nova, enquanto ela é bela, mas começou a ter umas rugas, o cabelo começou a ficar branco, hein? Aí já deixa de amar, né? Isso não pode acontecer, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos ama. Ele nos amou e Ele nos ama e continuará nos amando com um amor incondicional. Então, irmãos, fechando este subtópico, né? O marido, irmãos, ele tem que dar a atenção à sua mulher. Isso implica em proteger a esposa e prover, né? Prover a ela uma vida digna, né? E esses cuidados, irmãos, ele precisa ser, irmãos, espontâneo, ele precisa ser, irmãos, diário, assim como Cristo, Ele cuida de nós diariamente. Indo para o terceiro subtópico, irmãos, o cuidado do marido à esposa. O cuidado do marido à esposa, terceiro subtópico. Como deve ser esse cuidado, irmãos? Esse cuidado, ele deve ser, irmãos, manifesto através da atenção à esposa. Irmãos, os irmãos sabem, os irmãos que são casados sabem o quanto as mulheres gostam de atenção. Os homens, irmãos, eles ficam meio na dele, querem ficar quietinhos, né? Para ele chegar do trabalho e ficar quieto num sofá lá, para ele está bom demais. Só que ao contrário do homem, irmãos, a mulher, ela quer atenção, ela quer falar, ela quer dizer o que aconteceu durante o dia, o que os meninos fizeram, né? E a mulher fala, irmãos, porque Deus fez ela assim, né? As irmãs, de concordar que as irmãs gostam de falar. É de Deus, irmão. E nós, os homens, precisamos ouvir, é verdade? Precisamos dar a atenção. Isso faz parte do cuidado, irmãos, do marido com a esposa. Isso faz parte do cuidado do marido à sua mulher. Mas dentro desse cuidado, irmãos, também está a proteção à sua esposa. O marido, ele tem o papel protetor dentro do lar. E que eu e você, irmãos, possamos exercer esse papel, né? Porque a mulher espera ter do homem, né, como cabeça, como líder, até como o vaso mais forte, porque a mulher é o vaso mais fraco, então o homem é o vaso mais forte. A mulher espera do homem ter a proteção. Mas a mulher também espera do homem, irmãos, ter a provisão. O homem, ele precisa ser o provedor do lar, né? O homem, ele precisa ser o provedor do lar. E o que o homem não pode ser, irmãos, é braço curto. Porque se ele for braço curto, irmãos, ele fatalmente não vai querer trabalhar e automaticamente não vai ter
provisão dentro do lar. É triste, irmãos, porque às vezes a gente vê isso por aí, né? Os homens não trabalham e a mulher tem que ir trabalhar. Mas isso não faz parte, irmãos, da conduta cristã. Nós aprendemos que precisamos ser o provedor da casa. Então, que você, irmão, possa dedicar-se em estudar, tá certo? Em se formar, em trabalhar, tá certo? E eu creio que Deus vai te dar graça, que Deus vai te abrir a porta e você vai conseguir ser o provedor da sua casa. Muito bem, tudo isso, irmãos, todas essas qualidades, nós falamos sobre, dentro do cuidado, né, falamos sobre a atenção à esposa, a proteção à esposa, a provisão para a esposa, tudo isso nós vemos Cristo fazendo com a igreja, né? Cristo dando atenção à igreja, ouvindo a igreja, respondendo para a igreja. Nós vemos Deus protegendo a igreja, dando livramentos para a igreja. Nós vemos Deus provendo e abençoando os irmãos, né? Então veja, irmãos, tudo isso os maridos devem fazer com a sua esposa, assim como Cristo faz com a igreja. E tem uma observação, irmãos, que o amor, ele em primeiro lugar deve ser sincero, né? Ele precisa ser com afeto, com consideração, com honra. E essa honra, irmãos, essa consideração, esse afeto, ele precisa ser público, mas ele precisa ser particular também. Porque tem famílias, irmãos, que na frente das pessoas, quem olha fala, olha que bênção, que família maravilhosa. Porém, irmãos, na prática, dentro do lar ou no particular, não é assim. Então veja, irmãos, este amor, esse afeto, essa consideração, essa honra, ele precisa ser pública, mas também particular. E outra coisa, permanente, em todo o tempo. Tá certo, irmãos? É assim que precisa ser o nosso cuidado para com a nossa esposa. Muito bem, nós vamos agora falar sobre a conduta do cristão ou do crente, a conduta da crente como esposa. A conduta da crente como esposa. Então, irmãos, falando da mulher, agora nós vamos falar da mulher, a conduta da crente como esposa. E o primeiro subtópico, irmãos, fala sobre o conceito da submissão cristã. O conceito da submissão cristã. Então, esse conceito, irmãos, dentro do conceito de submissão, né, essa submissão, irmãos, ou essa sujeição, né, ela é bíblica. As Escrituras, né, ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Sujeição, né, de uns aos outros no temor de Deus. Está aí, irmãos, na leitura bíblica em classe, capítulo 5, né, versículo de número 21, nós lemos aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Muito bem, essa sujeição, irmãos, ela precisa ser voluntária, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, uma sujeição voluntária. Essa sujeição da mulher para com o marido, ela é voluntária, ela não é por imposição, não, irmãos, ela é voluntária. Essa sujeição, irmãos, ou essa submissão, ela é também por gratidão e aceitação do amor e cuidado do marido. Então, quando a mulher vê, irmãos, o marido dando a ela a atenção devida, né, amando a ela e cuidando dela, automaticamente, irmãos, esta mulher, ela tem prazer em se submeter, em se sujeitar ao seu marido, porque ela vê nele um homem amável, um homem cuidador, um homem fiel. E fatalmente, irmãos, ela vai
se submeter. No segundo subtópico da lição, irmãos, fala a condição da mulher cristã, né? A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, irmãos, a mulher ela ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. O homem comprava a mulher. Veja, irmãos, é até estranho a gente falar isso na nossa cultura, né? Imagina eu indo lá e comprando a irmã Tânia. De vez em quando eu brinco com ela, né? Porque quando a gente casou, eu paguei no cartório, eu falo, ó, eu te comprei. E ela fala, meu valor é muito mais do que aquilo, rapaz. Então, mas na cultura judaica era assim, irmãos. Na cultura judaica havia a compra. O próprio Jacó, né, pagou um alto preço por ter Raquel como sua esposa. Mas, na cultura grega, irmãos, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores, né? E as esposas eram escravizadas. Veja, irmãos, como era triste para a mulher. Já no Evangelho, irmãos, no Evangelho de Cristo, as mulheres, elas alcançaram posição de dignidade igual aos homens, né? Gálatas capítulo 3, versículo 28, fala dessa dignidade, irmãos, que todos nós temos, não apenas as mulheres, mas todos nós, né? E essa dignidade fala da qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Assim as mulheres devem ser tratadas, irmãos. Mas, dentro da condição da mulher cristã, está aí também a liberdade. É destacado a liberdade que o Evangelho ele traz, né? Não só a mulher, mas a todos nós. E o que é a liberdade? É o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, né? Gálatas capítulo 5 e versículo 13, esse eu vou ler, irmãos. Carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 13. A palavra do Senhor diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Veja, irmãos, que nós fomos chamados à liberdade. E quem nos trouxe essa liberdade? Cristo. Ele trouxe ao homem, mas ele trouxe também à mulher. E é interessante nós observarmos, irmãos, que durante o ministério de Jesus, ele veio para quebrar esta parede, né, de separação, esta acepção que havia em relação à mulher. E no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, nós vamos ver Jesus se comunicando com uma mulher samaritana, quebrando, irmãos, né, este preconceito e trazendo à mulher esta liberdade. Muito bem, no terceiro subtópico, irmão, nós vamos falar aqui sobre a reverência devida ao marido. Esta reverência, irmãos, que as mulheres devem dar ao seu marido. Aqui diz que o amor do marido para com a sua esposa deve ser altruísta, né? Ele deve ser espontâneo, um amor espontâneo, manifesto não apenas, irmãos, em palavras, mas principalmente em atitudes. E se assim for, irmãos, esta mulher fatalmente ela vai estimar o seu marido. E o que é a estima? É um sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém ou algo, é a afeição ou o afeto. Então, irmãos, quando nós, os homens, amamos, o que vai acontecer, irmãos, é uma reciprocidade, tá certo? Uma reciprocidade manifesta através da estima. Então, a mulher, ela deve estimar o seu marido. E também, irmãos, se esse homem proceder dessa forma, ele vai conquistar da mulher o respeito. O respeito, é como eu já disse, irmãos, isso não é imposto, isso é conquistado. E o marido que ama a sua mulher, irmãos, ele automaticamente conquista dela o respeito. E o respeito, irmãos, fala de um sentimento que leva alguém a tratar a outra pessoa com grande atenção e profunda deferência e consideração. É lindo, né, irmãos?
quando nós vemos um casal, uma mulher fala bem do marido, né? Se ela fala bem, irmãos, é porque, de fato, esse homem, ele é um exemplo. Esse homem, ele é amável, ele é um homem caridoso, cuidadoso, provedor. Então, veja, irmãos, que isto é conquistado. Muito bem, já estamos aqui indo para o nosso terceiro tópico, mas ainda tem um slide aí onde os irmãos podem observar um casal feliz, né? Estime e respeite, né? Ou estima e respeito, sinônimos de reverência. Muito bem, irmãos. Terceiro tópico da nossa lição fala sobre a conduta do crente como filho. Agora nós vamos tratar, irmãos, dos filhos, a conduta do crente como filho. Todos nós somos filhos, né? Todos nós temos pais. E de que forma deve ser, irmãos, a conduta do crente como filho? Aqui o primeiro subtópico fala da responsabilidade dos pais em relação aos filhos, né? E os pais, eles devem criar. Uma das primeiras responsabilidades, irmãos, que cabe aos pais cristãos é criar os filhos na doutrina e na disciplina, né? Que é a orientação e o treinamento baseado na palavra de Deus. É assim que nós precisamos, irmãos, criar os nossos filhos. E que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos ensine, que Deus nos oriente, que Deus desperte os pais da atualidade a criarem os seus filhos na doutrina, na disciplina, no ensinamento, né, na orientação e no próprio treinamento. Irmãos, dedique tempo para falar da Bíblia aos seus filhos. A Bíblia diz, irmãos, Provérbios capítulo 22, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Veja que o comentarista, ele coloca nesse primeiro subtópico que os pais, eles devem criar os seus filhos na doutrina e também na admoestação do Senhor. Doutrina e admoestação. E eu coloquei aí, irmãos, criar os filhos na admoestação significa reprimenda que se faz a alguém sobre uma incorreção ou uma inconveniência de seu comportamento, de sua maneira de ser e etc. Na verdade, é uma advertência e uma repreensão. Cabe aos pais, irmãos, tá certo? Dentro do papel de instrução, eles corrigirem os filhos quando esses estiverem errados. Eles advertirem e até repreender se for necessário, a fim de que os filhos, irmãos, eles não se percam, a fim de que os filhos caminhem, né, segundo a orientação dos pais. Veja, isto é a admoestação. E aí eu coloquei um slide dizendo, ensine o seu filho. E a gente ensina, irmãos, não apenas falando, mas, acima de tudo, vivendo, dando o exemplo, tá certo? Nós ensinamos muito mais com as nossas atitudes, com as nossas ações. Não adianta, irmãos, você falar para o seu filho, vá para a igreja, se você fica em casa. Ensine ele andando com ele, fazendo junto com ele, tá certo? E tenha certeza que Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus. Muito bem. O segundo subtópico, irmãos, fala sobre a conduta requerida dos filhos. E aí, irmãos, eu destaco duas coisas, né, importantes a ser observado por todos os filhos cristãos. Primeiro, obediência aos pais, né? Obediência aos pais. Vivemos dias, irmãos, em que a obediência aos pais tem sido um grande desafio, né? Achar filhos que conseguem obedecer aos pais. Mas Colossenses capítulo 3 e versículo 20, Colossenses capítulo de número 3 e versículo 20, olha o que diz a palavra de Deus. Vós, filhos,
obedeceis em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O filho, irmãos, que tem prazer e consegue obedecer aos seus pais, automaticamente, irmãos, ele consegue agradar ao Senhor. A obediência dos filhos, ela agrada a Deus, né? A gente lê na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no caso dos filhos, sem obediência, também é impossível agradar a Deus, porque Deus se agrada quando os filhos obedecem aos pais. Então veja, irmãos, a necessidade, e feliz é o filho que obedece, irmãos. Eu já disse sobre a lei da semeadura, se você hoje obedece ao seu pai como filho, um dia quando você for pai, existe uma grande tendência do teu filho também te obedecer, tá certo? Então semeie hoje, seja um filho obediente, atente para os ensinos, para as orientações, porque eu entendo que os pais, irmãos, eles sempre vão querer o bem dos seus filhos, né? A Bíblia mesmo diz que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, né? Mas os pais, com certeza, irmãos, por amar aos filhos, eles vão sempre querer o bem-estar dos filhos. Outra conduta requerida, irmãos, dos filhos é a honra aos pais, né? Honrar aos pais. E nós vamos ler aqui no texto que nós lemos como leitura oficial, o capítulo 6 e versículo de número 2, diz aí: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então veja, irmãos, é bíblico e existe uma promessa aos filhos que honram os seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, né, os teus dias sobre a face da terra. O comentarista diz, logo, obedecer significa cumprir, né? Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve o amor, o respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Isso é os filhos fazendo pelos pais, né? Amando os pais, respeitando os pais e sustentando os pais. Porque tem filhos, irmãos, que quando os pais chegam a uma certa idade, ao invés de sustentar, ao invés de cuidar, irmãos, tacam os velhinhos num asilo, tacam os velhinhos numa casa de recuperação. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos, mas esta conduta requerida, né, dos filhos abrange a honra aos pais. E a gente honra o nosso pai quando a gente respeita, quando a gente ama e quando a gente cuida. E esse cuidado, irmãos, é em todo o tempo. É interessante porque os pais cuidam com tanto carinho, né, irmãos, dos filhos, durante todo o tempo, até entregá-lo na mão de alguém que vai depois estar convivendo junto como um cônjuge. Mas é interessante que às vezes não acontece isso no caminho inverso, né, dos filhos cuidarem dos pais. E minha mãe tinha um ditado que dizia: uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. E eu vi que ela tinha razão nesse ditado, né, dela, era um provérbio dela, porque às vezes, irmãos, existem pais, né, de filhos numerosos, tem bastante filhos, né, mas quando você olha, eles estão vivendo sozinhos, cada filho vai para o seu canto. É bíblico, né? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Mas quando a Bíblia diz para deixar o seu pai e sua mãe, não é esquecer deles, não é largar eles numa casa de recuperação, não é isso que a Bíblia diz. A gente precisa, irmãos, dar o cuidado aos nossos pais, enquanto eles estiverem vivos. Muito bem. E aqui já chegamos finalmente no último subtópico, né? O mandamento com promessa, para que te vá bem. Filhos, irmãos, que honram os pais, ele tende a ser próspero.
E essa prosperidade, embora é uma promessa no âmbito espiritual, irmão, mas ela alcança e abrange a área material. É uma prosperidade material. Filhos que conseguem honrar os seus pais. Segundo a Bíblia, eles têm tudo para ser filhos abençoados, prósperos. Eu venho de uma família, irmãos, muito pobre, e ainda sou pobre, mas eu me considero um ser muito abençoado, né? Hoje eu desfruto de coisas que meus pais não desfrutaram, mas eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, e te aconselho a fazer a mesma coisa. E eu tenho certeza, irmãos, que as bênçãos do Senhor, elas permanecerão, e isso eu ensino aos meus filhos, a fim de que eles sejam mais abençoados do que eu. E isto é bíblico: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Esse ir bem, né, é viver uma vida de prosperidade. Mas não somente isso, a Bíblia também diz para que vivas muito tempo sobre a terra. Fala de longevidade de vidas. Filhos que honram pai e mãe, eles vivem muito, têm vida longa, tá certo? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre na vida destes filhos, dando a eles longevidade de vida, dando a eles saúde e fazendo com que eles vivam muito. Não é o que nós vemos acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos jovens morrendo prematuramente. E quando você vai apurar, irmãos, são jovens que não dão ouvidos ao que os pais falam, não se aconselham com os pais, desprezam os pais, menosprezam os pais, e automaticamente as suas vidas, elas são curtas, os seus dias são abreviados. Veja, irmãos, que lição maravilhosa nós estudamos nesta manhã, né? E a conclusão desta lição é a seguinte, irmãos: o marido, ele deve liderar e amar a sua esposa. A esposa deve submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. E os pais devem educar os filhos segundo as Escrituras. E, finalmente, os filhos devem obedecer e honrar os pais. Esta é a conclusão, irmãos. Pelo menos 4 temas importantes nós abordamos nesta manhã. Eu espero que os irmãos tenham aprendido e nós, de alguma forma, temos contribuído para o elevo espiritual e o crescimento dos amados irmãos. Eu agradeço, irmãos, a Deus por esta oportunidade e a todos os irmãos, aos meninos que estiveram aqui nos ajudando na filmagem e fazendo com que este conteúdo chegasse até a sua casa. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.